A gente vai agora, então, para as questões de função quadrática, tá? Vamos aqui primeiro para 4 de aprendizagens. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda desse produto é V de X e te dá aqui a função. E o custo mensal da produção é dado por C de X e te dá a função. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter lucro máximo é igual a. Então, vamos lá. A questão te dá aqui duas funções quadráticas, tá? Essa V de x, que é o valor mensal, e a C de x, que é o custo mensal. Só que a questão fala aqui, ó, do lucro. E a nossa resolução aqui da questão vai girar em torno do lucro máximo, certo? Para a gente obter o lucro máximo. Então, a gente vai ter que primeiro ter a função do lucro, certo? Como o lucro, lembrando aqui, é o valor da venda menos o custo, então a função do lucro é a função da venda, que é 3x a 2 menos 12x, menos a função do custo, certo? Que é 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Lembrando aqui dos parênteses, tá? Porque como a gente está subtraindo um polinômio, a gente precisa usar os parênteses, certo? E o que é um polinômio? Quando a gente tem mais de um termo, certo? Termos são esses pequenos bloquinhos aqui separados por soma ou então por subtração, certo? Então, como a gente está subtraindo um polinômio, precisa dos parênteses. Agora, vamos aqui. Nossa função do lucro vai ficar. Eu vou fazer direto, tá? 3x ao quadrado menos 5x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 12x menos 40x vai ficar mais 28x, tá? Porque é menos 2x, só que esse menos ele troca o sinal de todos os membros aqui do polinômio, tá? Então, esse menos, juntando com esse outro menos, vai tornar um mais. Então, é menos 12x mais 40x, que fica 28x. Menos 40, que vai ficar mais 40. Pronto, aqui a gente tem a nossa função do lucro, tá? Só que a questão quer saber o número de lotes mensais para que a indústria obtenha o lucro máximo. Presta atenção, a gente tem duas coisas aqui sobre máximo e mínimo, que é o y do vértice e o x do vértice. O y do vértice seria, a gente calcularia, se a questão quiser saber o lucro máximo. Só que a questão quer saber a quantidade de lotes. E a questão fala aqui em cima que x é a quantidade de lotes. Então, a questão quer a quantidade de lotes para que se obtenha o lucro máximo. Então, a gente vai calcular o x do vértice, tá? Lembrando que é menos b sobre 2a. Aqui a gente tem todos os membros, então vai ser super tranquilo. Menos b é menos, o b é mais 28, né? 28 positivo, então é menos 28 sobre 2a. O a é menos 2, então vezes 2 vai ficar menos 4. Na divisão, menos com menos corta, e aí 28 por 4 dá 7. Ou seja, a gente precisa de 7 lotes, né? Vender 7 lotes para obter o lucro máximo. A próxima aqui na sequência é a 5, ainda de aprendizagem. Pedra é atirada para cima e sua altura h em metros é dada pela função tarará, tarará, em que t é medido em segundos. Se a pedra atingiu a altura máxima no instante t igual a 2, pode-se afirmar que o valor de A é. Então, vamos aqui. Quando o tempo for 2, ou seja, quando o t eu substituir aqui por 2, a gente vai obter a altura máxima, tá? Só que, se a gente quiser saber mesmo de cara quanto que é a altura máxima, só substituindo o 2 aqui, a gente iria precisar do A, certo? Porque a gente não sabe a altura máxima e a gente não sabe o A. Só que, para a gente calcular a altura máxima ou alguma coisa mínima, máxima, a gente vai usar o y do vértice, tá? Que é menos delta sobre 4a. Então, primeiro a gente vai calcular quanto que é a altura máxima, já coloca aqui e depois a gente descobre o a, certo? Trocando o t pelo 2. Então, vamos aqui. Primeiro calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? b ao quadrado, o b é 12, certo? É o que está junto do t elevado a 1. Então, delta é 12 ao quadrado, dá 144. Menos 4 vezes o a gente não sabe, né? Então, continua sendo a vezes o c. Só que o c, que seria o termo independente, ele não existe aqui nessa função. Ou seja, ele é zero. E como a gente tem toda essa multiplicação aqui por zero, tudo isso daqui vai zerar, tá? Então, acaba que o delta fica só como sendo 144. Show? Então, vamos continuar aqui. O y do vértice é menos delta, ou seja, menos 144, dividido por 4a. O a é o próprio a, então, sobre 4a. Bom, aqui dá para simplificar em cima e embaixo por 4, certo? Aqui vai ficar só o a, e aqui em cima vai ficar 36, tá? Então, o y do vértice, em função de a, né, é menos 36 sobre a, beleza? Então, substituindo aqui esse y do vértice no h de t, e se substituindo o t por 2, a gente encontra o a, tá? Então, vai ficar menos 36 sobre a, que é igual a vezes o t a gente substitui por 2, então 2 elevado a 2 é 4, mais 12 vezes 2, que eu já vou colocar aqui como sendo 24. Bom, vou multiplicar toda essa equação aqui por a, tá? Para poder tirar esse denominador. E aí vai ficar menos 36, que é igual a 4a vezes a, vai ficar 4 ao quadrado, mais 24a.
beleza? Então, aqui vamos passar esse menos 36 para o outro lado, vai ficar 4A2 mais 24A mais 36, que é igual a zero, tá? Eu vou dividir toda essa equação aqui por 4, para poder ficar mais fácil. E como 0 dividido por 4 continua 0, não vai alterar desse lado, tá? Então, aqui vai ficar A ao quadrado mais 6A mais 9, que é igual a zero. Para descobrir o A, você poderia fazer por soma e produto ou então por Bhaskara. Eu vou fazer aqui dessa vez por soma e produto, certo? Só para a gente poder relembrar. A soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Ou seja, menos B sobre A é menos 6 sobre 1, né? Não vou colocar, é só menos 6. E o C sobre A é 9 sobre 1, que é 9. Então, a gente precisa de dois números que somando dê menos 6 e que multiplicando dê 9. A gente vai acabar encontrando x1 e x2, os dois como sendo menos 3, tá? Porque se eu somar menos 3 com menos 3, vai dar menos 6. E se eu multiplicar os dois, na multiplicação, menos com menos dá mais. E 3 vezes 3 é 9, tá? Se você quisesse fazer por delta, o delta daria 0. E quando o delta dá 0 é porque só tem uma raiz, né? Que é justamente isso. x1 é igual a x2, certo? Então, a gente só tem uma possibilidade de valor para A, certo? Que é igual a menos 3. Ou seja, a resposta é letra A. A próxima é essa 6 do aprendizagem, tá? Essa questão aqui é muito importante. Uma única linha aérea oferece apenas um voo diário da cidade A para a cidade B. O número de passageiros Y que comparecem diariamente para esse voo relaciona-se com o preço da passagem X por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Quando o preço da passagem é R$ 200, comparecem 120 passageiros. E para cada aumento de R$ 10 no preço da passagem, há uma redução de 4 passageiros. Qual é o preço da passagem que maximiza a receita em cada voo? Então, vamos lá. O que é a receita? A receita, nessa questão aqui, nesse contexto, vai ser a quantidade de pessoas vezes o preço da passagem, certo? Então, a receita, se a gente quisesse fazer assim, com números, ficaria. Como que a gente vai saber, assim, como que varia a quantidade de pessoas? A questão dá pra gente uma situação base, tá? Que é quando o preço da passagem é R$ 200, tem 120 passageiros. Ou seja, a quantidade base aqui de pessoas é 120, tá? E aqui a gente veio para o preço. O preço da passagem, ele te dá uma base que, se for R$ 200, então comparecem 120 pessoas. Mas, para cada acréscimo de R$ 10, então, diminuem 4 pessoas, tá? Só que assim, não vai ficar 120 menos 4, 200 mais 10, né? Porque é em função de aumento. E aumento, eu não sei quantos aumentos vão ser, né? Maximizar a receita. Então, para chamar de x e y, né, que já tem na questão, eu vou chamar de k o número de aumentos, tá? E agora eu vou colocar esse k aqui dentro da minha equação, certo? Ou seja, já que o meu k é o número de aumentos, a cada aumento de R$ 10, eu vou diminuir 4 pessoas, tá? Então, vamos aqui dar uma recapitulada. A nossa receita, ela vai se modificar a partir do quê? A partir da nossa situação base, certo? E de acordo com a variação que a questão deu. Quando 120 pessoas aparecerem, é porque o preço da passagem é de 200. Só que a cada aumento de R$ 10, o número de pessoas reduz em 4, certo? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 2 aumentos, então o preço da passagem vai ser 200 mais 10 vezes 2, que é 20, 220. E aí eu vou diminuir 4 vezes 2, 8, eu vou diminuir 8 pessoas. Show? Então vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Você tem duas formas aqui. Ou você faz logo a distributiva e tal, deixa a função da receita bem bonitinha, né, do segundo grau e tal. Ou então, você para aqui, né, ou seja, você não faz a distributiva, só que a gente vai descobrir só nessa linha aqui, só com essa linha, as raízes dessa função, tá? Ou seja, a gente vai descobrir quando que a receita se torna igual a zero, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, digamos que a receita seja zero, tá? Quando eu tenho duas coisas se multiplicando que dá zero, então é porque ou a primeira coisa é zero, ou então a segunda coisa é zero, tá? Então, vamos lá. A primeira possibilidade é que 120 menos 4k seja igual a zero. Ou seja, 120 é igual a 4k. Então, k seria 120 dividido por 4, 30. Beleza? É uma possibilidade do k para poder zerar a receita, tá? Quando tiver 30 aumentos, não vai ninguém, certo? Não vai ter ninguém lá porque a passagem vai estar muito cara. E vamos aqui para a segunda possibilidade, que é 200 mais 10k, dando igual a zero. Então, vamos passar 200 para o outro lado, ele vai diminuindo, e vai ficar 10k é igual a menos 200. Passo 10 dividindo, então o k é igual a menos 20.
tá? Só que o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir a quantidade de aumentos que maximiza a receita, tá? Eu sei que a questão não quer isso, mas com isso que eu vou calcular, eu vou chegar na resposta, tá? Por quê? Porque o meu preço ele vai variar desse jeito, ó, 200 mais 10k. Então, se eu souber o K que maximiza a receita, então eu só substituo aqui, somo e encontro o preço. Show? Já que o preço base é 200. Então, para eu saber o x do vértice, né, já que digamos que esse R aqui seja nosso y, o K é o x. Para eu saber o x do vértice, eu só tenho que fazer uma média aritmética entre as duas raízes, tá? Então, o x do vértice é igual a 30 mais menos 20 dividido por 2. Então, o x do vértice é 30 menos 20, né? O mais não muda o sinal daqui de dentro, dividido por 2. Então, isso daqui vai ficar 30 menos 20 é 10, que dividido por 2 dá 5. Ou seja, com 5 aumentos, eu vou ter a receita máxima, tá? Então, substituindo o K aqui, 200 mais 10 vezes 5, né, que é 50, vai ficar 250. Com o preço da passagem estando a 250, então a receita vai ser a máxima. Show? Então, a resposta é letra D. Esse tipo de questão aqui que mexe com receita, com preço base, quantidade de pessoas, ou então, enfim, uma situação base aqui, né, e perguntar alguma coisa da receita, é muito importante vocês lembrarem disso, ó. Receita é igual à quantidade de pessoas, né? Dependendo do contexto, você vai interpretar o contexto, mas nesse contexto aqui, é a quantidade de pessoas vezes o preço. A próxima que a gente vai fazer é a quadra dos propostos, tá? A função f, tarará, tarará, é definida por f de x, tarará, tarará, te dá aqui a função. A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dessa função é... Bom, aqui contradiz tudo que eu falei lá no vídeo, né? Que a gente não pode ter valor máximo e mínimo na mesma função. Só que a gente está vendo aqui que o a ele é positivo, certo? Já que x é elevado a 2 e não é menos x elevado a 2. Como a é positivo, a parábola vai ser desse jeito. Ou seja, ela realmente vai ter um mínimo. Então, esse valor mínimo aqui está certo. Só que o valor máximo que a questão quis dizer, na verdade, é onde a parábola toca o eixo y, certo? Então, é onde toca o y. Por quê? Porque é o máximo de valor que eu consigo identificar no gráfico, certo? Já que a parábola é infinita, então, assim, sobe, 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 então não tem como a gente saber realmente o valor máximo, até porque não tem. Então, o máximo que a gente vai conseguir calcular aqui é onde toca o eixo y, tá? Então, recapitulando aqui, a questão que é a diferença entre onde toca o eixo y e o valor mínimo. Só que lembrando que onde a parábola toca o eixo y é o C, certo? É o termo independente. E aqui, como a gente já tem a função, o termo independente é o 8. Então, a gente já tem esse, entre aspas, valor máximo, certo? Que é 8. Vamos achar agora o valor mínimo. E esse valor mínimo aqui vai ser o y do vértice, tá? Então, vamos lá. Y do vértice menos delta sobre 4a. O delta ele vai ficar sendo, vou fazer aqui em cima, tá? Delta é b ao quadrado, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, vezes c, que é 8. Então, o delta vai ficar menos 6 ao quadrado, ficar 36, menos 4 vezes 1 é 4, que vezes 8, 32. Então, o delta é 4, certo? 36 menos 32. Então, o y do vértice é menos delta, né, que é 4, então menos 4, dividido por 4a. O a, ele é 1, então é 4 vezes 1, que é 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, aqui é só a gente calcular a diferença entre 8 e menos 1, tá? A diferença, né, subtração entre 8 e menos 1 é igual a 8 mais 1, que é igual a 9. Ou seja, a resposta, letra E. Bom, a próxima aqui é a 14 propostas, tá? Observe essa figura. Na figura, os pontos A e B estão sobre o gráfico da função de segundo grau, e y é igual a tarará, tarará. O ponto A situa-se no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. E o segmento AB é paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, paralelo ao eixo x. Assim, é correto afirmar que o comprimento do segmento AB é... Eita, não tem nenhum número, não tem nada que indica o que é isso daqui, né? Como que a gente vai calcular? Só que, calma, olha para as opções, está tudo em função de A, B, C, ou seja, os coeficientes. Então, a gente está aqui diante de uma questão literal, tá? Ou seja, só usa letras, não tem número aqui. Mas vamos com calma, tá? Primeiramente, a questão quer saber quanto que é esse AB, certo? Vamos primeiro traçar aqui o eixo de simetria, para a gente poder ter noção de algumas coisinhas aqui. Quando eu traço o eixo de simetria, lembrando que o eixo de simetria, ele passa em cima do x do vértice, tá? Só que esse valor aqui do x do vértice é justamente esse valor aqui, tá? De 0 até o x do vértice. E uma informação importante aqui sobre o eixo de simetria é que quaisquer dois pontos que estiverem na mesma altura, eles vão ter a mesma distância até o eixo de simetria, tá? Ou seja, de A até o eixo de simetria é igual a de B até o eixo de simetria, certo?
Então, vamos aqui comigo. Aqui é a origem, certo? Ou seja, aqui é o ponto zero. Eu andei e cheguei no x do vértice. Aqui, esse x do vértice está só representando um valor, certo? Digamos, vamos supor aqui, certo? X do vértice é igual a 5. Então, daqui para cá, como o segmento AB é paralelo ao eixo x, daqui para cá é igual a daqui para cá, certo? Então, se daqui para cá eu andei 5, que é o x do vértice, então é porque daqui para cá, né, do A até o eixo de simetria, eu também andei 5, que é o x do vértice. Só que esse lado é igual a esse. Então, esse lado aqui também é o x do vértice. Show? Então, a gente vai ter que o segmento AB, ele é x do vértice mais x do vértice. Ou seja, AB é igual a 2x do vértice. Só que não tem essa alternativa aqui nas respostas, tá? Então, a gente vai ter que desenvolver esse x do vértice. O AB é igual a 2 vezes o x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a, tá? Como isso daqui é uma multiplicação, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, aqui vai ficar 1 vezes menos b sobre a, que é igual a menos b sobre a. Show? Então, esse segmento AB aqui, ele mede menos b sobre a, que é a resposta da letra D, tá? Então, essa questão aqui, na verdade, eu escolhi só para poder frisar aqui para vocês que quando dois pontos estiverem na mesma altura, certo? Eles poderiam estar aqui, né, na mesma altura, eles poderiam estar aqui, eles poderiam estar aqui, eles poderiam estar aqui, eles poderiam estar aqui em qualquer lugar. Na mesma altura, eles são equidistantes do eixo de simetria. E é justamente por isso que o x do vértice ele é a média entre as raízes. Porque como as raízes estão em cima do eixo x, elas têm a mesma altura, certo? Que é justamente zero. Então, como a distância delas até o eixo de simetria é igual, então daqui para cá é igual a daqui para cá. Só que aqui é o x do vértice. Então, se eu fizer uma média aritmética da distância entre as raízes, né, que é justamente somar e dividir por 2, então eu vou saber quanto que é o x do vértice, beleza? Bom, vamos aqui para a última, que é a 2 do Enem, tá? A gente dá aqui dizendo que a igreja de São Francisco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não importa. A questão está perguntando qual a medida da altura h em metro indicada na figura 2. Ou seja, a questão quer esse h aqui, certo? Como que a gente vai fazer isso? Vocês estão vendo que isso daqui não é uma parábola, tá? Isso daqui é o desenho dessa igreja aqui, tá? Essa daqui é a frente. Não é uma parábola, mas só está faltando uma coisa para isso daqui se tornar uma parábola, que são justamente os eixos x e y. Então, aqui, como é que a gente escolhe onde desenhar os eixos x e y? Você pode escolher em qualquer canto, certo? Qualquer canto para poder botar o y, qualquer canto para botar o x. Porém, para facilitar e muito as nossas contas, eu vou botar o eixo x aqui, tá? No chão. E vou colocar o eixo y bem aqui em cima, no eixo de simetria, tá? Porque quando eu faço isso, automaticamente o meu x do vértice, ele vai ser igual a zero, porque esse ponto aqui de encontro entre o eixo y e o eixo x é a origem. Então, o x do vértice, ele é zero, tá? Agora, beleza, a questão quer saber a altura h, ou seja, qual que é a coordenada y quando a minha coordenada x for zero, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou usar aquela forma fatorada, tá? E y é igual a x menos x1, que multiplica x menos x2. Eu escolhi aqui a fatorada porque fica bem fácil aqui a gente substituir o x1 e o x2. Já que a primeira raiz aqui, né, esse x1, a raiz positiva, é 5, já que daqui para cá é 5 metros e aqui é zero. E a raiz, a segunda, né, vai ser bem aqui, que é onde toca também o eixo x. E como é que eu sei qual que é esse ponto aqui? Como eu admiti o eixo y no meio, ou seja, como sendo o eixo de simetria, então, daqui para cá é igual a daqui para cá. Ou seja, se aqui eu andei 5 metros, aqui eu também vou andar 5 metros. Só que coordenada aqui é menos 5. Show? Vamos lá. Y é igual a x menos x1, eu vou dizer que é 5, e x menos x2, que é menos 5, tá? Esse menos com esse menos vai virar um mais, então vai ficar x mais 5. Beleza. Para achar o A, de novo, vamos substituir um ponto, certo? E qual ponto? O único que eu tenho, que é esse ponto aqui, ó, que a coordenada x é 4 e a coordenada y é 3. Então, substituindo y por 3 e x por 4, a gente obtém o valor de A, que vai ficar 4 menos 5 e aqui 4 mais 5. Então, 3 é igual a 4 menos 5 dá menos 1, que multiplica 4 mais 5, que é 9. Então, 3 é igual a vezes menos 1 vai dar menos A, vezes 9, menos 9A. Vou passar o menos 9 dividindo, A vai ser igual a 3 dividido por menos 9, que é igual a menos 1/3, beleza? Então, o A a gente já descobriu. Agora, a gente tem que saber quanto que é esse ponto aqui. Então, é só substituir aqui nos pontos. H é igual a, que é menos 1/3. O x, aqui, ó, desse ponto, o x é zero, tá? Então, fica 0 menos 5 vezes 0
mais 5, tá? Então, H é igual a menos 1/3, que multiplica 0 menos 5 é o próprio menos 5, e 0 mais 5, só 5. Então, H é igual a menos 1/3 vezes menos 5 vezes 5 vai dar menos 25, tá? Só que na multiplicação, menos com menos dá mais, então H é igual a 1/3 vezes 25, que é igual a 25/3, que é justamente a resposta letra D, beleza? Então, a gente termina por aqui nossas questões de função quadrática, tá? Espero que tenha dado tudo certo.